Meus amigos e minhas amigas, olha, eu estou estarrecido com o que ocorre no Brasil. Aliás, o jornalista é o que registra a história. A história é registrada através de fatos, de notícias, de acontecimentos que no dia a dia a gente está passando para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor. Eu estava vendo a dona Dilma Rousseff enfrentando uma saraivada de perguntas e respondendo a todas com muita galhardia. 15 horas, e ela naquela peleja, tentando de todas as formas convencer a todos de que era inocente. A mim me pareceu sempre que a Dilma é inocente e que o que está existindo aí é um grande golpe. Aliás, aí eu comecei a me lembrar dos golpes ou contragolpes, ou tentativa de golpes que ocorreram no Brasil ao longo da minha existência. Eu era criança quando assisti o primeiro grande golpe, 1954. Naquela época existia um político chamado Carlos Lacerda, que viveu até recentemente. O Lacerda era uma figura nefasta, uma figura horrível, que ele fazia de tudo para chegar ao poder. Em 1954, ele fez uma campanha intensa contra o Getúlio Vargas, que tinha sido eleito pelo povo. O Vargas foi ditador durante 15 anos, mas depois ele entregou o poder. Entregou o poder não, deixou eleições e nas eleições apoiou um candidato que era um general, Eurico Gaspar Dutra. O Dutra governou o país durante 4 anos, que naquela época era isso, e depois veio novas eleições e o Getúlio ganhou a eleição. O vice do Getúlio chamava-se Café Filho. Aí começa a história dos vices. O Café Filho, mancomunado com Lacerda, simulou uma doença para se afastar do poder e para provocar, aí sim, um golpe, que foi abortado. Foi abortado e o Café Filho não conseguiu. O Café Filho entregou para o Carlos Luz, e a partir daí existiram também as eleições. Eleições de 1950, 54, 55, quando foi eleito um mineiro chamado Juscelino Kubitschek. O Carlos Lacerda não se conformava com isso e tentava de todas as formas tumultuar o governo para que o Juscelino não pudesse governar. Ele governou durante 5 anos, mas no seu governo houve uma tentativa de golpe, que foi os revoltosos de Jacareacanga, certos militares da aeronáutica que tentaram tomar o poder. Foi abortada essa tentativa de golpe e o Juscelino continuou no poder. Em 1960, o Jânio Quadros saiu como grande candidato, a esperança de tudo, etc. E foi eleito com uma votação estrondosa para a presidência da República. Mas o Jânio tinha um gênio ditador dentro dele. E no fundo, o Jânio sabia que não poderia governar, porque o Congresso naquela época era muito difícil para governar, como é até hoje. O Congresso é. Bom, e o Jânio renunciou exatamente pensando em dar um golpe e se tornar ditador. Não deu certo. Não deu certo porque, na época, o Congresso, o presidente do Congresso, da Câmara, aceitou a renúncia dele e ele se revoltou e não conseguiu dar o golpe. Mas quem é que deveria assumir no lugar do Jânio? Um cara chamado João Goulart, que era um fazendeiro, não tinha nada de comunista, mas os militares, todos ceivados pelo ranço do Carlos Lacerda, achavam que o Jango Goulart era comunista e não podia assumir. O Jango estava na China, estava voltando da China, e os militares se preparavam para dar um golpe, para não deixar o Jango assumir. E queriam colocar o Lacerda, colocar qualquer um outro, menos o Jango.
Ocorre que um cara chamado Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, conseguiu segurar as pontas. Fez barricadas, enfrentou o 4º Exército, que era o Exército do Rio Grande do Sul, na época era o general Machado, segurou as pontas e garantiu ao Jean Goulart assumir o poder. Mas houve um acordo, um grande acordo, e o Goulart teve que ser presidente num regime parlamentarista, onde o primeiro-ministro se chamava Tancredo Neves, olha só. Muito bem, aí o que aconteceu? Durante 6 meses, nos 6 primeiros meses, o próprio João Goulart convocou um plebiscito para saber se o povo queria presidencialismo ou parlamentarismo. O povo disse presidencialismo. O Jango voltou ao poder. Voltando o Jango ao poder, os militares não se conformaram e continuaram tentando, batendo, até que veio o golpe de 1964, quando se instalou uma ditadura militar. O presidente, o ditador o ditador escolhido por eles, era o Humberto Castelo Branco, que dizia que faria eleições para devolver o poder aos civis, a um governo eleito. Aí ficaram 20 anos nessa ditadura que todos vocês conhecem. Muito bem. Hoje nós assistimos outra vez a um golpe. É golpe, sim. É golpe. Não tenho nenhuma dúvida. E o que se está querendo é o seguinte, transformar esse país outra vez numa grande baderna. Porque o que assume Michel Temer não teve um voto sequer. E foi na base da traição, na base das artimanhas, artimanhas preparadas por umas figuras como Aécio Neves, Jair Bolsonaro, Aloysio Nunes Ferreira. Aliás, uma coisa que me deixa estarrecido. Aloysio Nunes Ferreira lutou com a Dilma contra a ditadura de 64. Ele era um homem de esquerda. Ele foi motorista do Marighella. E hoje o Aloysio Nunes Ferreira se reuniu, se juntou a esses reacionários que deram o golpe. Muito bem. Então, não tenho nenhuma dúvida. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil por causa de um outro golpe. Agora, aí eu fico pensando com os meus botões. Michel Temer, ao assumir, ele sabe perfeitamente que ele não pode continuar no poder. E se ele gostar? Todo mundo sabe que no Brasil, de norte a sul, há revoltas. Todo mundo sabe que o Temer tem uma rejeição muito grande. Nós vamos ter, certamente, momentos de muita violência nas ruas do Brasil. E isso, cuidado, pode ser um motivo a mais para os militares entrar em ação e entregar de bandeja o poder a quem está doido por ele. Vocês percebem que ele já está fazendo muitas artimanhas, fazendo agrados não somente ao judiciário, mas principalmente aos militares, dando aumento de salário, dando umas condições para ele e se chegando próximo dele. Quem é que garante que ele, que traiu a sua presidenta, porque ele era vice-presidente, nem foi eleito a presidente e ele era o vice. Se ele traiu para chegar ao poder, nessa ambição desvairada pelo poder, quem é que garante que amanhã esse homem não tente continuar no poder através de um golpe? Porque, finalmente, o Brasil é o país dos golpes. Sempre, sempre. Eu contei essa história para mostrar para vocês que muitos golpes aconteceram nesse país. É uma falta de vergonha, é um massacre. Um massacre contra quem? Contra a democracia. É destruir tudo aquilo que a gente tem de mais nobre. Mas esse é o Brasil que todos nós temos. É triste. Mas eu não sei o que vai acontecer. O futuro a Deus pertence. Mas a gente pode fazer uma projeção do futuro e ver coisas obscuras e complicadas para acontecer.
Ecovox TV, a voz da democracia. I love my country, indeed I do, but